Olá pessoal, mais um bate-papo hoje aqui com vocês do Facebook e eu quero agradecer a você que enviou muitas mensagens, alguns elogios, algumas sugestões sobre a entrevista que eu concedi à Rede TV no programa da Mariana Godoy. E eu queria hoje aproveitar para saber de mais gente, né? Então você diz aí, o que você achou da entrevista? Você gostou? Você acha que ficou faltando alguma coisa? Você gostaria de esclarecer mais alguma coisa? Então, vamos aproveitar este live de hoje, né, este bate-papo, para que você possa dar a sua opinião. Gostou, não gostou, sugerir, né? Eu quero agradecer porque muita gente participou, tanto pelo Facebook dela, quanto também pelo Twitter do programa dela. Bom, eu não posso deixar de iniciar esse encontro de hoje lamentando profundamente o fim do programa Delegacia Legal. Vocês lembram que este foi um programa que eu criei e que foi premiado pela ONU como um dos melhores programas do mundo de modernização do aparelho policial. Pois bem, o governo do estado já tinha deixado os prédios numa situação muito precária. E agora, para acabar definitivamente com o programa, o Pezão tirou o contrato que tinha com a empresa de tecnologia. Ou seja, agora os policiais não podem mais acessar os autos digitalizados, não podem transmitir as informações para outros órgãos, nem obter informações, por exemplo, de trânsito, carro roubado, enviar ficha criminal para o Tribunal de Justiça. Ou seja, nós retrocedemos em termos de segurança pública ao ano de 99, quando eu implantei a primeira delegacia legal, que foi a delegacia do Estácio. Quanta incompetência! E por que isso ocorreu? A firma que estava lá fazendo o serviço, né, não recebia. Então resolveu paralisar o serviço. E o governador não licitou nenhuma empresa para fazer esse serviço. Ou seja, é mais um retrocesso do Estado do Rio de Janeiro. E dessa vez um retrocesso grande, porque na área de segurança pública. Nós já tínhamos tido retrocesso em outras áreas. Talvez a área que tenha havido o maior retrocesso no Estado tenham sido duas. A área do desenvolvimento econômico e a área dos programas sociais. Na área do desenvolvimento econômico, aquela política que nós fizemos de atração de estaleiros, reabertura de estaleiros, hoje está tudo fechado. Se você é de Niterói, São Gonçalo, se você é de Angra, você sabe que hoje esses estaleiros que chegaram a empregar mais de 100 mil pessoas, é ninguém. Há um desastre. A economia do Estado encolheu por falta de uma política econômica séria no Estado. Outro setor que teve um retrocesso grande foi o setor social do Estado. Não bastasse o fechamento dos restaurantes populares, das farmácias populares que vendiam aquelas fraldas para pessoas que têm parentes enfermos, pacotes de fralda por R$1. Acabaram com o programa para os jovens, tanto o Reservista da Paz quanto os Jovens pela Paz. Acabaram com todos os programas. Então houve um retrocesso enorme na área da segurança, na área do desenvolvimento econômico e na área social. E claro, o maior de todos os retrocessos, sem dúvida, foi a desorganização da vida do funcionalismo público estadual. Porque eu, quando peguei o Estado, ele estava sem calendário de pagamento. Os salários estavam atrasados.
eu montei um calendário de pagamento, cumpri durante todo o meu governo, cumpriu a Rosinha durante todo o governo dela. E agora voltou-se aquela coisa antiga, de não saber mais quando ninguém vai receber nada. A vida do funcionário público do Estado virou um caos. Ou seja, além de retrocesso na área econômica, na área social, na segurança pública, no funcionalismo, essa vergonha da corrupção, que está sendo revelado em termos de corrupção, contradiz tudo aquilo que o Pezão dizia. Até aquela frase cínica dele: ah, eu não conhecia esse lado do Sérgio Cabral. As delações que vieram à tona mostram que havia divisão de propina dentro do apartamento do Pezão. O cara que arrecadava a propina, um rapazinho chamado Marcelinho, ele é casado com a sobrinha do Pezão, que é tratada por ele como filha. É criada por ele como se fosse uma filha. Então, amigos, o Rio de Janeiro chegou numa situação insustentável. É um ponto em que, para começar o processo de recuperação do Rio, o que a gente precisa fazer? Afastar esse grupo todo do PMDB, Pisciani, Pezão, Paulo Melo, Cabral, que já está preso, esse grupo todo que está aí, e começar a implementar medidas saneadoras e fomentadoras da economia do Estado. Voltar que os empresários acreditem no Estado do Rio de Janeiro. E hoje, o Rio, infelizmente, né, como Estado e como governo, perdeu a credibilidade perante toda a sociedade. Então, pode perguntar a partir de agora, que eu vou responder aqui a todas as perguntas sobre qualquer assunto, tá bom? O assunto que você quiser pode mandar para mim aqui. A Ângela Maria: você sabe quando o Pezão vai pagar os bombeiros? Ô, Ângela, hoje em dia, ninguém sabe quando vai ser pago nada no Estado. A confusão está tão grande que até aqueles que vinham sendo privilegiados, o Judiciário e o Ministério Público, que vinham mantendo os seus salários em dia, nem ele tem garantia de mais nada. Então, ninguém sabe. O André Longobardi: por que Regis Fischer não está aparecendo nas delações e denúncias relacionadas a Cabral? André, eu tenho uma tese. E parece que esta tese também agora, o Cabral acreditou nela. Qual é? É inadmissível que um cara que acompanha o Sérgio Cabral, desde os tempos que ele era deputado estadual, que é o caso do Regis Fischer, desde quando ele era ali começando na política, depois ele foi senador, o cara foi ser suplente de senador dele, depois ele saiu para ser candidato, o cara virou senador no lugar dele, depois o Cabral, eleito governador, bota o Regis Fischer para ser o quê? Secretário da Casa Civil. Eu que conheço a tramitação, nada chega ao governador antes de passar pela Casa Civil. Como é que o Regis Fischer não está delatado? Eu tinha uma informação que o Regis Fischer estava sendo protegido porque ele, de forma informal, sem fazer uma delação, ele vinha entregando o grupo de Sérgio Cabral para se proteger. Essa era a informação que eu tinha. Agora parece que esta informação, eu obtive uma notícia bem comprovada, que chegou ao próprio Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral passou a xingar o Regis Fischer de tudo quanto é nome. Filho disso, filho daquilo, safado, traidor, eu agora vou delatar ele também, eu vou contar os esquemas do escritório da família dele com o Poder Judiciário. Ele está possesso, né? Agora, resta saber o seguinte: será que o Judiciário
vai querer homologar a delação de Cabral, entregando membros do Judiciário e do Ministério Público? Será? Porque o Cabral pode simplesmente querer falar, mas eles disseram, não, mas nós não vamos homologar, nós não vamos te dar benefício nenhum. Ele desistir de falar. Porque se ele contar o que ele sabe, não tenha dúvida, vai ferrar muita gente grande em outros poderes do Estado, como eu dizia. Era impossível que tudo isso estivesse acontecendo no Estado e o Tribunal de Contas não soubesse, a Assembleia não soubesse, mas não era só a Assembleia e o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Justiça. Será que só eu que sabia? Eu fico pensando às vezes, sabe, se eu lá atrás não tivesse tido até a ousadia, não digo nem coragem, mas a ousadia de denunciar isso tudo, será que esse dinheiro que voltou agora, que foi tomado do Cabral, 200 e tantos milhões, que foi usado para pagar o funcionário público, será que ele teria voltado? Será? Será que se eu tivesse me calado, como algumas pessoas sugeriram, garotinho, não mexe nisso, essa gente é poderosa, está todo mundo aí, né, enrolado nessa situação. Se eu tivesse me calado, será que esse dinheiro tinha voltado? Será que teriam descoberto a lancha? Será que teriam descoberto as barras de ouro? Será que teriam descoberto os diamantes? Não sei. Porque tudo começou a mudar, você se lembra, quando eu publiquei aquela foto dos guardanapos na cabeça. Foi a partir dali que a coisa começou, né? As pessoas começaram a dizer, ih, rapaz, o negócio não é como a gente pensava, não. Quando caiu aquele helicóptero, o Cabral indo para o aniversário daquele empreiteiro Fernando Cavendish, né? E ali foi encontrado um pendrive que chegou às minhas mãos e que tinha aquelas fotos das farras dele gastando milhões em Paris. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel. Acho que o Ministério Público Federal e a Justiça Federal estão cumprindo o seu papel. E acho, minha opinião, que tem muito mais gente para ser preso do que tem atualmente. A Josi Vaz, governador, com o fim da delegacia legal, os boletins de ocorrência online foram excluídos? Sim, claro. Desligou tudo, né? Não tem mais. Né? Desde sexta-feira não tem mais boletim online. O Peterson Fabrício, garotinho, sobre a crise do Rio de Janeiro, fale um pouco. Já falei aqui, tem solução, o Rio é viável. Eu tenho um conjunto de 20 medidas que eu já apresentei no blog, e vez por outra eu estou comentando sobre isso, que podem e devem ser tomadas para que o Rio de Janeiro supere esta crise e saia dessa situação que hoje é deprimente. Mas a primeira medida é você afastar esse grupo do PMDB. Ah, mas como eu não tenho poder? Ulisses Guimarães dizia, a única coisa que mete medo em político é povo na rua. Esperar que o Pezão vai ser afastado pela Assembleia? Não vai. Esperar que o Pezão vai ser afastado pela Justiça? Não vai. Acho que o povo do Rio de Janeiro tem que fazer um movimento, especialmente os funcionários públicos, para que o Pezão seja afastado, sejam convocadas novas eleições e seja então implantado no Rio de Janeiro um novo método de gestão fora dessa bandalheira que foi feita no Rio de Janeiro. Regina Jardim, melhor governador para o funcionalismo foi você e para o interior do estado também. Obrigado, Regina. Você reconhece isso. Às vezes tem outras pessoas que não reconhecem, né? Eu, quando fui candidato, eu dizia, gente, olha, não tenho nada de pessoal contra o Pezão, não, mas ele não tem preparo para ser governador.
preparo mesmo, porque tem que ter conhecimento, tem que entender de finanças públicas, tem que entender de gestão pública. E ele não entendia. Quando ele trabalhou comigo, né, eu é que dizia a ele, ó, faz isso, faz aquilo, tal. Depois que ele se juntou com o Cabral, ele passou a obedecer às ordens do Cabral. E o Cabral dizia, rouba isso, rouba aquilo. Né? Foram as orientações que ele passou a seguir. Agora, de administração mesmo, ele não entende nada. É por isso que o Estado está assim. Tem muitas saídas para o Rio de Janeiro que eu já apontei, né? E que estou disposto a apontar para aquele que quiser ser candidato ao governo do Estado, né, em caso de marcar novas eleições. Eu, como tenho dito, a minha família, especialmente a minha esposa, ela prefere que eu não me candidate, né? Ela deseja que, como eu já dei uma grande contribuição para o Estado, só em ter feito isso tudo que eu fiz, denunciado isso tudo que eu fiz, além disso, o que eu já fiz como governador, as obras que nós realizamos, nós já demos a nossa contribuição, né? Então a Rosinha acha assim, está na hora do garotinho olhar um pouquinho para mim, para as crianças, né, para os filhos, para os netos, porque a parte que ele tinha que fazer pelo povo, ele já fez, né? Então eu estou aqui disposto a colaborar com alguém que de fato tenha um projeto para o Estado. Infelizmente a gente não tem isso hoje, né? Por enquanto não apareceu alguém que diga, olha, o caminho do Estado que eu quero é esse aqui. Infelizmente isso não tem. Queria pedir a você que está assistindo esse programa que compartilhasse, ok? Você vai aí naquela setinha compartilhar e compartilhe. Para quê? Toda vez que você compartilha um live, ele aparece para outras pessoas. Então, outras pessoas que às vezes são seus amigos, mas não são meus amigos, ainda não estão na minha página, tomam conhecimento das notícias que nós estamos falando aqui. Isso é como se fosse uma corrente. Eu tenho chamado de corrente do bem. Então, compartilhar é muito importante. Vai naquela setinha e compartilhe, tá bom? Até para dar oportunidade de quem não conhece o garotinho, conhecer o garotinho. Você sabe, não é novidade para ninguém, que eu fui muito atacado, falaram muita coisa em verdade a meu respeito. Tem gente que tem dúvidas de coisas que disseram a meu respeito. Tem gente que tem preconceito comigo. Então, qual é a maneira da gente esclarecer isso? Dando oportunidade que as pessoas que não conhecem, conheçam e perguntem e saibam as coisas para elas poderem rebater quando alguém falar alguma coisa que não é verdade. Carlos Augusto Nogueira. Realizar um encontro com um garotinho com populares. Gostaria de ser um deles para dar o meu testemunho sobre o amor que temos por garotinho, porque você é do povo. Aí, uma boa ideia. Ao invés de fazer um live, aí, viu, pessoal? A ideia dele é boa. Botar um monte de gente e o pessoal perguntar, ao invés de eu ficar falando aqui, e o pessoal perguntar para ele, como se fosse acho que é isso, né, Galão? Fazer uma mesa redonda e botar o pessoal para perguntar, falar, na mesa redonda, debater. Netinho Silvestre, quando será a nova eleição em Campos? Netinho, eu calculo que até o final do ano. Eu acho que o prefeito vai ser cassado até maio, em primeira instância. Aí ele recorre no cargo, vem para o TRE, que deve manter a cassação dele, né, em segunda instância, mas ele ainda recorre no cargo. Aí vai para o TSE, né? E o TSE, então, vai manter as decisões, eu creio, né? E, então, vai marcar novas eleições. Agora mesmo, no domingo, aconteceram eleições em várias cidades do Brasil, né? Então, tem um calendário do Tribunal Superior Eleitoral de eleições suplementares. Eu acho que a de Campos vai cair aí para o mês de setembro ou outubro, né? Vai depender do andamento do processo. Agora, que vai haver novas eleições, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não posso, infelizmente, adiantar detalhes, né,
mas posso garantir a você, né, que nós teremos novas eleições em Campos. Thales Roberto Moreira. Garotinho, que fim levou o processo de cassação do prefeito de Caxias? Thales, pelo que eu sei, ele recorreu da decisão, então está em fase de recurso, né? Ele foi cassado, como todo prefeito que é cassado, como eu acabei de explicar aqui, ele tem o direito de recorrer. Então a informação que eu tenho para te dar é que está em fase de recurso. Wesley Barreto. Garotinho, você não era amigo do Pezão? O que houve? Não é que eu era amigo do Pezão. Eu era muito amigo do Pezão. Eu até que forcei a barra, eu sempre tive meu pé atrás com o Cabral, para o Pezão ser vice. Porque o Cabral não queria ele de vice. O Cabral queria outra pessoa. Só que, bom, quem não passou por uma traição? Quem? Você que está me assistindo, você nunca passou por uma traição, seja na política, em casa, no trabalho, alguém que você confiava e te decepcionou? O que dirá na política? O que aconteceu é muito simples, o que acontece na vida. Você acredita numa pessoa, aí você dá oportunidade a ela. Aí ela chega ao poder, e aí quando ela chega ao poder, ela faz tudo diferente daquilo que ela era antes de ter o poder. Conhece aquele ditado? Né? Quer conhecer um vilão? Dele o bastão. Então o Pezão, quando teve o bastão, ele mostrou quem ele era. Enquanto ele era aquela pessoa humilde, lá de Piraí, que me pedia apoio, né, que eu ajudei, que eu trouxe lá de Piraí para trabalhar aqui no gabinete, ele era uma pessoa. O dia que ele passou a ser vice-governador, ele mudou completamente. Agora, ele é o único. Quantas pessoas você conhece que já tiveram esse comportamento? Seja na política ou seja na vida. Você não conheceu aí nenhum amigo seu, ou algum familiar seu, que o cara era assim, meio vizinho, de repente ele botou uma frente, aí o sujeito muda completamente. Isso é a vida. Aloysio Gomes pergunta, caso o senhor não venha candidato, o que o senhor acha do Rodrigo Neves? Olha, o Rodrigo Neves é o prefeito de Niterói, né? Eu não tenho nada a falar, nem contra, nem a favor. Eu não tenho informações a respeito da gestão dele em Niterói, né? Eu vou conversar com o meu partido em Niterói, mas eu sou uma pessoa que eu estarei alinhado a um projeto nacional. Que eu acho que a próxima eleição de governador, ela deve passar por uma visão de mudança do nosso país, para não ocorrer o que está acontecendo agora. Tentarem tirar direito da Previdência, tentarem tirar direito trabalhista, isso tudo que a gente está vendo que o presidente Michel Temer quer fazer. Então, eu vou apoiar alguém que tenha um projeto para o Brasil. Porque não adianta você ser só governador e aqui no estado você ficar limitado a um governo que vai estraçalhar a vida das pessoas. Até porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar, de conhecer história. Eu acredito em quem tem um projeto para o Brasil. Quando eu sempre falo assim, o maior político que eu conheci, não pessoalmente, mas por história, foi Getúlio Vargas. Pessoalmente foi Brizola. Mas por que eu falo Vargas? Porque o Getúlio Vargas tinha um projeto para o Brasil. Ah, eu não concordo. Tudo bem, mas ele tinha um projeto para o Brasil. Ele tinha um projeto da Petrobras, ele tinha um projeto da carteira de trabalho, ele tinha um projeto da CLT, que agora estão combatendo, ele tinha um projeto de nação. E é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de alguém que tinha um projeto de nação, que pense no desenvolvimento com justiça social. Eu acho, por exemplo, que o Lula pensou na justiça social.
mas não pensou no desenvolvimento. Então deu no que deu. A justiça social não se sustenta, né, se não tiver um projeto de desenvolvimento do país, para gerar emprego, enquadrar esses bancos. Gente, tudo no Brasil é vantagem para banqueiro. Até quando vai ser isso? Eu, quando ouvia aqueles discursos do Lula, mesmo eu tendo sido candidato contra ele, eu dizia, bom, o cara vai entrar e vai enquadrar, vai baixar esses juros absurdos de cartão de crédito, de cheque especial. O Lula chegou lá, o que fez? Foi mais um. Não mexeu, não tocou na ferida. Qual é a ferida? O gasto que o Brasil tem para pagar juros aos bancos todo mês. Acho que é Luli Carneiro. Garotinho, você falou que tem 20 medidas para salvar o Rio. Quais são elas? Olha, vou falar as 20 aqui, que senão vai tudo embora. Mas, ó, primeira medida, e que é fundamental, recapitalizar o Rio Previdência, para poder tirar a folha de aposentados e pensionistas de dentro das contas do Estado, como eu fiz. Nós tínhamos títulos para pagar aposentados e pensionistas até 2029. Se o Cabral não tivesse vendido esses títulos, não teria tido problema nenhum. Então, recapitalizar o fundo de previdência. Essa é uma medida. Não vou falar as 20, não. Vou falar algumas aqui que são importantes. Segundo, rever todos esses incentivos fiscais que não são incentivos fiscais. Por exemplo, incentivo fiscal para uma Votorantim é incentivo fiscal. Incentivo fiscal para o Polo Gás Químico de Duque de Caxias é incentivo fiscal. Agora, incentivo fiscal para Amsterdã Sauer não gera um emprego. É incentivo fiscal dá benefício para Terma Monte Carlo. Terma, gente. Terma é casa de... Vocês sabem de quê, né? Pode uma coisa dessa? Para Werner Cabeleireiro, para o Hotel Fazano. Então, segunda medida, rever incentivos fiscais e só deixar aquilo que de fato é incentivo fiscal. Isso aumenta muito a arrecadação do Estado. Terceiro, acabar essa máfia das OS. Viram aí que já teve a delação que disse que dos maiores amigos do Pisciani, aliás, é sócio do Pisciani, o Mário Peixoto, empresário, aquele que casou num castelo na Itália, ele entregava propina de OS da saúde. Então tem que acabar com esse negócio de OS no Estado. Deixar só o que for muito fundamental. A mesma coisa em relação à terceirização. Tem coisas que não tem que terceirizar. Terceirizar viatura de polícia com seguro daquele tamanho do carro. Terceirizar ar-condicionado de escola. Gente, mais barato colocar. Agora, tem uma outra coisa. O governador precisa ter autoridade moral, que o atual governo não tem, para chegar, bater na mesa e dizer assim, olha, a partir de hoje, não tem promotor, não tem juiz, não tem desembargador, não tem deputado, não tem ninguém que vai ganhar mais do que R$30.600, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que o governador não faz isso? Se isso é a lei. Ele não faz por um motivo muito simples. Porque vão jogar na cara dele, você quer que a gente ganhe R$30.600, enquanto vocês estão aí fazendo essa farra com dinheiro público, roubando? Não dá, né? Então precisa ter autoridade moral. O governo atual perdeu a autoridade para fazer qualquer coisa. Um governo que negocia propina dentro do apartamento do governador não tem cabimento. Não tem autoridade para discutir com ninguém.
não tem autoridade para chamar, quanto mais, chefes de outros poderes, para dizer, o sacrifício será para todos. Chega de sacrificar aposentado, pensionista, funcionário de hospital, gente da UERJ, da UEMP, da UESO, da PIA, da Fundação Leão 13, está na hora do sacrifício de todos. O cara vai virar e vai dizer, sacrifício de todos, e vocês aí roubando dinheiro público. Não dá, não tem moral. É isso que está dificultando até o entendimento sobre essa negociação da dívida do Rio, porque fica todo mundo com o pé atrás. Deram tanto dinheiro ao Rio, tanto, nunca houve tanto dinheiro para o Rio de Janeiro. Eles fizeram com dinheiro, dá mais dinheiro às mesmas pessoas, o que pode resultar? Né? Não tem outras medidas, mas devagarzinho a gente vai colocando aí. Humberto Araújo, garotinho, você vai sair do PR? Olha, eu não tenho nenhuma medida decidida ainda a esse respeito. Tem algumas pessoas que, se entrarem no PR, eu não ficarei. Né? Não é que eu tenha vontade de sair, mas se algumas pessoas entrarem no partido, eu não aceitarei. Porque essas pessoas, elas fizeram no passado, e ainda continuam defendendo no presente, posições que são contra os meus princípios democráticos. Apesar da democracia ter problemas, ela continua sendo disparado a melhor maneira, o melhor sistema de governo que existe. Imagina se não existisse democracia, se eu ia estar falando com você aqui agora. Né? Na época da ditadura militar, por exemplo, o sujeito não podia falar assim como eu estou falando com você, não podia nem dar notícia, botava um censor da ditadura dentro do jornal, dentro da televisão, dentro da rádio, assassinavam pessoas. Olha o que fizeram com aquele jornalista, Vladimir Herzog, absurdo, enforcaram o cara dentro da cela. Eu vou aceitar uma coisa dessa? Eu sou uma pessoa que eu defendo a vida, não vou aceitar e me submeter a uma situação como essa. Então, eu não tenho nada definido sobre isso. Até porque, como eu não estou pretendendo ser candidato, né, eu não tenho pressa para escolher partido. Né? Eu não preciso ter essa pressa para escolher partido. Eu quero continuar sendo um cidadão politizado, que lute para esclarecer o povo, falar a verdade para o povo. E isso necessariamente você pode ter mandato, mas pode não ter também. Né? Não é porque você tem um mandato. Minha profissão, minha carteira de trabalho, diferente de muitos políticos, eu tenho uma profissão, eu sou radialista. Eu vivo no meu trabalho, eu não vivo de política. Né? Então, eu não preciso ser político para ter as minhas opiniões. Eu tenho as minhas opiniões. Quero expressar as minhas opiniões. Ajudar, principalmente, a uma geração que foi muito manipulada com informações falsas, a enxergar a política de uma outra maneira. Então, eu posso ter mandato, como também posso não ter mandato. Isso é coisa que a gente vai definir no tempo certo. Aí eu defino o partido, se vai ter partido, se não vai ter. Adriano Pereira. Garotinho, podemos dizer que o depoimento de Pisciani e as delações do pessoal do TCE, que a cassação de Pezão está mais próxima e bem mais rápida? Eu gostaria de acreditar nisso. Mas eu não acredito. Por exemplo, os conselheiros do Tribunal de Contas foram presos. Por que o Pisciani não foi preso? O Pisciani não foi preso por um detalhe. Para que ele fosse preso, precisaria de autorização da Assembleia. Ele é o presidente. E deputado só pode ser preso com autorização da Assembleia. A Assembleia, depois que o Pisciani falou lá, bateu palma todo mundo para ele, parecendo que estava ouvindo as justificativas mais verdadeiras do mundo, quando todo mundo sabia que ele estava falando abobrinha. Então, eu não creio
nem que o Pisciani e nem que o Pezão será cassado, a menos que haja um movimento popular para isso. O Pisciani, inclusive, ele chegou ao ponto de dizer, não, quem está por trás disso é o garotinho Pisciani. Menos, né? Acho que eu estou por trás. Se eu fosse denunciar você, eu teria muito mais a denunciar você, como eu já denunciei. Você está esquecendo que eu mostrei no meu blog e no programa que você comprou a parte de um defunto, que o defunto foi ao cartório e passou a empresa para você? Por mim, você estava preso há muito tempo. A sua condução coercitiva só ocorreu por quê? Para prendê-lo, a lei diz, é preciso que a Assembleia autorize a sua prisão ou, né, você seja preso em flagrante. Como não havia flagrante e não havia autorização da Assembleia, você foi conduzido. Mas eu não tenho dúvida não, você vai ser preso. Porque é impossível matematicamente, economicamente, da maneira que você quiser, tentar explicar a riqueza que você tem. Não tem como. Não tem como. A riqueza que você tem oficialmente e a riqueza que você tem ocultada. Porque você sabe, você está me assistindo aí agora, porque quando você não está me assistindo, você bota a gente para me assistir, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você tem muito mais do que isso que você apresenta, o que já é uma aberração, né? O que você tem declarado já não consegue explicar. Imagina o que você tem ocultado, né? Então, eu não tenho dúvida, você vai ser preso. Espera que vocês vão ver. Mas agora, talvez, espere um pouquinho. Eu acho que ainda vão algumas pessoas antes de você até chegar em você. Mas vão chegar. Não tem como não chegar. Sabe por quê? Este povo, não é povo não, gente. Este povo, ele tinha vários tentáculos. E 3 eram os tentáculos maiores deste povo. O executivo com Cabral. O legislativo com você e o judiciário com quem você sabe muito bem. E que o Cabral, por revolta, né, está querendo agora entregar. Você sabe bem o que eu estou falando. Né? Você sabe. Você está aí assistindo aí, deve estar dando soco na mesa, dando chilique, pode dar seu chilique à vontade. Eu não dependo de você. Né? Você tem mania de comprar todo mundo, ameaçar todo mundo. Esta semana eu recebi recados e mais recados de deputados que me procuraram, dizendo, olha, o Pisciani contratou advogado, contratou detetive para te investigar. Pode me investigar à vontade, meu querido. Faça o que você quiser. Sabe por quê? Você não vai achar nada. Eu não tenho fazenda. Eu não tenho mansão. Eu não tenho lancha. Eu não tenho essas coisas porque eu não tenho apego a esse tipo de coisa. Então, olha, pode investigar à vontade. Tá certo? Ah, eu soube até que você disse, não, mas eu tenho aí uns amigos que vão botar o nome dele numa delação. Pode botar à vontade. Olha, o nome de uma pessoa aparecer numa delação não quer dizer nada, não. Eu quero ver é provar. O que prova é o sujeito ter conta no exterior. Eu tenho conta no exterior? Acharam a do Serra, irmã dele. O Aécio Neves, a irmã dele. A do Serra não é irmã, não. A do Serra parece que é uma pessoa lá ligada a ele lá. Né? O que eu tenho? Não tenho conta no exterior, não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho alguma coisa que não possa ser justificada? Eu não tenho nada. Então, meu querido, olha, é até um favor que você faz me investigar. Porque cada vez que vocês me investigam e não acham nada contra mim, vocês me dão uma certidão de nada consta.
sua investigação. Estou esperando que você concretize as ameaças que você falou aí, que vai botar detetive, contratar advogado de São Paulo, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você tem muitos amigos na Draco, que você tem muitos amigos na Fazendária, são delegacias do Estado. Você vai usar o Estado contra mim? Mais uma vez? Vai? Vai usar? Como vocês fizeram quando me tiraram da Rádio Manchete, que vocês botavam a fiscalização do Estado em cima dos meus anunciantes, enquanto eles não tiravam o anúncio da rádio, vocês multavam as pessoas? Você vai fazer isso de novo? Olha, os tempos são outros. Não é assim que a banda toca não, meu filho. Naqueles tempos em que vocês detinham um poder quase que imperial aqui no estado do Rio de Janeiro, você e Cabral e os seus aliados, vocês podiam fazer tudo. Pode não, amigo. Baixa a sua bola. Tá bom? Edilson Caixeiro. Olá, garotinho. O que acontece em uma eleição se os votos nulos e brancos ultrapassarem 1%? Não, 51% dos votos válidos. Desde já agradeço. Se voto nulo e branco ultrapassar 51%, a eleição está nula. Não vale. Tem que ter outra eleição. Valdir Santos. Garotinho, e a máfia das empresas de ônibus, como combater? Você lembra que eu venho falando aqui há um tempão? Lembra que eu dizia que tinha o tal do mensalão da FETransport? Garotinho, não tem como comprovar isso. Agora não sou eu que estou dizendo. Agora ficou comprovado que havia mensalidade e que quem articulou a reunião do presidente da FETransport com o presidente do Tribunal de Contas e com o Pezão foi o Pisciani, e a reunião foi na casa do Pisciani. Isso está escrito na delação. Não tem como. Todo mundo sabia disso. Faltava alguém dizer. Eu, às vezes, me sinto assim, meio que recompensado por estar vendo essas coisas acontecendo. Não que eu esteja feliz. Não. Feliz eu não posso estar. Mas recompensado. Porque, gente, foi muita humilhação que eu passei. Muita humilhação. Olha, essas pessoas pintavam comigo. Essa deputada Cidinha Campos, ela pintava comigo. O pessoal aí do Cabral, esse Beltrame, que morava na casa de um laranja, do Sérgio Cabral, pintou comigo. Então, eu sofri muito, minha família, meus amigos. Teve um momento no Estado que os políticos ficavam com medo de chegar perto de mim. Eu sofri muito. Então não é que eu me sinto aliviado de estar vendo que eu não menti. Eu não menti. Tudo que eu falei ou aconteceu, já aconteceu, ou está para acontecer. Tudo que eu falei. Então, eu me sinto assim hoje aliviado dentro do meu coração. Ó, gente, continua compartilhando aí. É muito importante que você compartilhe para que essas informações cheguem, né, a outras pessoas, para que elas também saibam, né, a verdade sobre esses assuntos. Wilson Camilo, gostou da nossa matéria na Isto É? Ele deve ser o repórter que escreveu a matéria, né? O Wilson Camilo, gostou da nossa matéria na Isto É? Ô Wilson, você se refere à matéria das mordomias do Cabral? Eu até botei no meu blog, é verdade. A matéria foi espetacular, né? Mostrou aquilo que eu vinha dizendo aqui no blog. Todo mundo sabia, mas
escondiam da população que o Cabral, ele estava tendo na prisão um privilégio inaceitável. Primeiro, não tinha cela fechada, aberta, saía a hora que queria. Não dormia na cela, dormia somente na biblioteca com ar refrigerado. Pedia comida de restaurante caro do Rio de Janeiro para ser levado para lá. Não tinha esse negócio de dia de visita, entrava o pessoal e saía a hora que queria. Enfim, um monte de regalias. Agora eu pergunto, quem é o culpado disso? Será que o secretário de administração penitenciária, o coronel Eri, não sabe disso? Sabe? Cadê o Ministério Público que fiscaliza quando um preso recebe uma visita fora de hora? Cadê? Estava na hora, doutor Bretas, eu confio muito no senhor. Eu tenho visto aí as suas decisões e confio muito no senhor. Estava na hora de tirar o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro e mandar para Curitiba. Antes que ele vá para aquele presídio VIP que está sendo construído para ele ali em Benfica. Está na hora do senhor mandar o Cabral para Curitiba. Doutor Bretas, o senhor sabe que eu não gosto de perseguir ninguém, mas que isto é uma afronta ao senhor e à sociedade. Não pode um camarada, porque é governador, foi governador e foi chefe do coronel Eri, o coronel Eri o tratasse como se ele estivesse no hotel. Vem cá, o Cabral está preso ou está no spa? Ele está preso ou está no spa? Diz que mudaram até o uniforme por causa dele. Pode usar agora calça jeans, não precisa usar calça de moletom, lá dos presos, e uma blusa branca. Ele não precisa usar o uniforme dos outros presos. Que absurdo! Que absurdo! Isso, olha, sinceramente, tem que ser tomada uma atitude. E tem que ser rápido. Porque a sociedade está indignada com esta situação. Eu não sei se o Wilson Camilo, que se refere aqui, foi quem escreveu a matéria. Eliane Lobato. Hã? Eliane Lobato. Então, alguém aqui, ou então alguém que passou a matéria. O Wilson Camilo pode ser algum agente penitenciário que tenha sido ouvido na matéria aí, se puder entrar em contato com a gente. Arruba Ventura. Quem está realmente governando o Rio? Posso ser sincero? Ninguém. Sabe o que é um barco à deriva? É isso, Ruba. Quem estava governando o Rio até poucos dias atrás era o Pisciani. Estava. Porque depois que ele tomou a primeira pancada no cangote, ele está tonto. A informação que eu tive é que o Pisciani está tonto. Ele está querendo ver o que vai acontecer. Porque ele se dizia intocável. Dentro da Assembleia, nenhum deputado podia imaginar que um dia Pisciani fosse vítima de condução coercitiva. Hoje a aposta é para saber quando ele ou o filho dele mais novo vai ser preso. Hã? É inspetor de segurança. Daqui, ó. Daqui, ó. O Wilson Camilo é o inspetor de segurança pública da administração penitenciária. Wilson, obrigado aí pela sua audiência e parabéns, viu? Porque você teve coragem. Inclusive aquela foto que vocês colocaram da diretora do presídio, não sei se foi vocês que deram, na Marquês de Sapucaí, assistindo o carnaval, com ingresso dado pelo o Marco Antônio Cabral, a diretora do presídio. Diretora, subdiretora. A diretora, a subdiretora Chefe de segurança. e a chefe da segurança, todas da Marquês de Sapucaí, assistindo o desfile, né? Aquilo ali dava, se fosse um governo sério, no mínimo inquérito.
mínimo inquérito. Parabéns pela coragem de vocês aí. Carlos Silva, como reverter a situação da falência do Estado? Eu já falei sobre isso, Carlos. Só posso te garantir o seguinte, o Rio é viável, tem jeito. E nós já falamos aqui hoje. Garotinho, quem você indicaria para ser o novo presidente? Rapaz, sabe que ainda não apareceu um candidato que me empolgasse? Eu não vi ainda um candidato. Eu tenho assim uma simpatia pelo Ciro Gomes, mas acho que falta mais consistência em algumas coisas que ele está falando. Mas dentro dos que estão aí, pelo menos é camarada corajoso. O Brasil precisa de um presidente corajoso. O Brasil precisa de alguém que tenha coragem de romper com esse modelo econômico fortemente marcado pelos banqueiros. Eu disputei uma eleição com o Ciro Gomes, que foi a eleição de 2002, eu tive 6 milhões de votos a mais que o Ciro Gomes. O Serra ficou em segundo, eu fiquei logo atrás dele, e o Lula ficou em primeiro e o Ciro ficou em quarto. Mas acho que de lá para cá, o Ciro se qualificou muito, se preparou, estudou, e continua sendo uma pessoa que, embora as pessoas digam, mas ele tem um temperamento difícil. Olha só, temperamento, eu prefiro um cara que tem um temperamento difícil, mas bate na mesa e toma decisão, do que certos políticos também que são banana, entendeu? Que não tomam decisão nenhuma sobre nada. Não estou dizendo aqui que eu vou apoiar o Ciro Gomes, não. Estou dizendo que ninguém me empolgou ainda. Mas dentre os que eu vi aí, colocados, o que eu tenho assim, pouco de afinidade, é o Ciro Gomes. Garotinho, o senhor é honesto? Vou dizer que eu sou desonesto? Agora, o que dizia Rui Barbosa? Um homem, quando vai na vida pública, o passado dele vai na frente. Olha a minha vida. Quem vai dizer se eu sou honesto ou não é a minha vida. Eu enriqueci na política. Então, eu acho que melhor do que eu falar de mim, a minha vida fala por mim. Não fica muito chato, eu sou honesto, o outro não é honesto. Eu tenho erros, como todo mundo tem. Agora, eu sei separar bem o que é público do que é privado. Eu jamais vou utilizar nada do serviço público em benefício próprio. Nunca fiz e já passei da idade de fazer. Essas fraquezas, o cara tem assim nessa idade do Sérgio Cabral. Já vou fazer 57 anos, dia 18 de abril. Não parece, né? Estou coroa enxuto, mas 57 anos. Então já. O que, Luísa? Luísa achou que eu exagerei, Verônica. Coroa enxuto. Não, eu não estou também tão acabado. Tem muita gente com 57 anos aí que você olha para a cara, parece um maracujá. Eu estou mais ou menos conservado aqui. Estou bem. Linda Mel, garotinho, boa tarde. Por que o Aécio Neves foi delatado tantas vezes e nunca foi processado? O senhor é uma pessoa esclarecida, nos ajuda. Meu. Porque ele é o Aécinho, Era que nem o Cabralzinho. Agora, dessa vez ele não vai escapar, não. Dessa vez, eu tenho certeza que ele vai pegar uma situação muito complicada para explicar. Eu, sempre soube dos negócios dele aqui no Rio, a Scioli, com Luciano Huck, com outras pessoas, com o próprio Cabral. Ele vivia aqui no Rio com o Cabral. Eu nunca tive prova. Eu também nunca parei para investigar o Aécio Neves. Não é meu papel, Eu, deputado do Rio, eu tenho que fiscalizar o governo do Rio. Mas a verdade é que sempre teve uma certa blindagem em torno do Aécio. Só que agora acabou.
acabou. Eu acho que a vaca dele vai para o breve. Se as eleições fossem hoje, e o senhor fosse eleito, o que o senhor faria de imediato para tirar o Rio do caos? Imediato. São essas 20 medidas que eu preparei. Um conjunto de 20 medidas para serem adotadas no primeiro mês de governo, para que o Estado, a partir dessas medidas, e a renegociação, em outros moldes, não nos moldes que estão aí, da dívida do Estado com a União, o Estado possa estar respirando em 6 meses. Aloysio Gomes, tem chance de Vossa Excelência apoiar o Ciro Gomes? Eu falei, olha, tem, mas eu não me defini quanto a isso, né? Isso aí eu disse, nenhum presidente me empolgou. Eu acho que está faltando o Ciro, ele está apresentando bons pontos, mas falta assim, juntar tudo num projeto de país. Sabe como é que um engenheiro faz? É como um político deve fazer. Quando ele começar a construir o projeto dele, ele tem que imaginar o final. Eu vou fazer isso, vou botar esse alicerce, vou fazer esse andar para chegar lá. Eu acho que o que falta hoje é dar ao povo brasileiro perspectiva de vida. Fala comigo aqui a verdade. Você que está me assistindo agora, você consegue imaginar como vai estar o Brasil daqui a 5 anos? Não. Você consegue imaginar como é que vai estar o Brasil daqui a 3 anos? Não. Então, isto é que paralisa o país. A falta de uma perspectiva, porque aí ninguém investe, ninguém se motiva, ninguém se entusiasma, fica todo mundo parado esperando o dia de amanhã. Então, se aparecer um presidente e dizer, olha, as regras são essas, nós vamos fazer assim, isto vai durar por tanto tempo até que o país encontre o seu destino como nação. Nação é um conceito que o professor Darcy Ribeiro dizia que não é um conceito territorial. Nação é um conceito de povo, né? De qual o destino que nós queremos como civilização brasileira. Quem apresenta isso para o povo hoje em dia? Não tem, né? Eu acho que o que está faltando para o Ciro não são essas medidas pontuais dele, que eu até concordo, né? Baixar os juros, né? Mudar essa política de não investir em infraestrutura, que o que alavanca a economia do país é o investimento em infraestrutura, investimento público em infraestrutura, né? Mas eu acho que falta ele essa visão de nação, né? Então, pode ser, quem sabe. Jonatas Viana, a violência no Rio está em níveis alarmantes. Qual a política de segurança adequada para o Rio? Por falar em segurança, por onde anda o Beltrame? Por onde anda o Beltrame? Por onde anda? Boa pergunta. Agora, o que fazer para o Rio de Janeiro? Olha, tem que restabelecer a autoridade. Todo dia, o governo tira a autoridade dos policiais. A imprensa também precisa colaborar. Por quê? Porque estão dando espaço demais para segmentos que estão acuando os policiais. Gente, nós temos esse ano 47 policiais mortos. Esse número é absurdo. Então, não é que eu sou a favor de que o policial saia por aí matando todo mundo. Mas, peraí, o policial está diante de um bandido. O bandido está armado. Você quer o quê? O policial pega uma rosa, uma flor e dê para ele, olha aqui, meu querido, toma essa flor para você, e toma um tiro na cara? Peraí. Então você restabelecer a autoridade e quem é, pela lei,
o comandante da Polícia Militar. Não é o comandante da Polícia Militar, não. É o governador. O governador é que nomeia o comandante operacional. Mas pela Constituição do Estado, o comandante em chefe da Polícia Militar é o governador do Estado. Como é que um comandante desmoralizado como Pezão pode comandar a Polícia Militar? Não tem como. Agora, tem medidas práticas, por exemplo, voltar o Getan. Acabar com esse negócio de botar patrulhinha isolada, que o cara vira mira de tiro ao alvo, os bandidos. Fazer aqueles comboios como nós fazíamos, grupamento especial tático móvel. 5, 6 viaturas em conjunto rodando pelas vias expressas do Rio a madrugada inteira. Mapear e atuar nas áreas onde há mais roubo e furto de veículos. O Estado não está fazendo isso. Por quê? Porque a polícia também está desmotivada, não recebe, a polícia civil não tem papel, a polícia militar não tem bala. Ou seja, é um problema que não dá para fazer separado. A gente tem que levantar o Estado como um todo para poder enfrentar a situação do caos na segurança, o caos na educação, o caos na saúde, o caos. O Rio de Janeiro virou o caos. Renata Chagas. Não, Aloysio Gomes. Tem chance. Não, isso aqui já foi também. Aqui já foram todos. Ivan Sampaio. Garotinho, você recebe aposentadoria por ter um mandato de governador? Boa pergunta. Não. E fui eu que acabei. Antes de mim, todos recebiam. Quando terminou o meu mandato, eu mandei um projeto, que eu era muito novo. Imagina se eu ia ficar recebendo o salário de governador com 42 anos de idade. Eu fui eleito aos 38 e terminei meu mandato aos 42. Imagina se eu ia me aposentar com salário integral aos 42 anos de idade. Então eu mandei uma lei e acabei. Mas antes de mim, o Brizola recebeu e continua. Ele não, né? Mas acho que os dependentes continuam. O Nilo Batista recebeu, né? O Moreira Franco recebe até hoje. Está aí, o Moreira Franco recebe até hoje. Eu não recebo, e daí para frente, a Rosinha não recebe, né? Todos que vieram depois de 2002, eu, a Benedita, que ficou por 9 meses, a Rosinha, né? Até o Marcelo Alencar, que foi antes de mim, receberam. Depois do meu governo, da lei que eu fiz, acabou. Tá? Pedro Caleiro. Como é roubar a população? Deve ser muito ruim, né, Pedro? Deve ser horrível. Eu não sei como é que é, porque eu não roubo. Mas deve ser horrível. O cara não deve dormir direito. O cara deve ter a consciência pesada. Você acha que o Cabral dorme direito? A não ser que ele seja um psicopata. Augusto Bezerra. Por que você está solto? Olha, eu não fiz nada para ser preso. Se eu tivesse roubado, eu estaria preso. A acusação que fizeram contra mim, um negócio lá em Campos de cheque cidadão, e é tão absurdo que eu estou proibido de falar sobre esse assunto. Por que me proibiram de falar? Porque é absurdo. A própria proibição de falar sobre o assunto é outro absurdo. Mas eu não quero desrespeitar a proibição para não dar margem a eles depois dizer, não, desobedeceu a ordem judicial. Mas eu não fui acusado de roubar. Fui acusado injustamente de ter oferecido cheque cidadão para pessoas pobres em troca de voto, que eu não fiz. Mas eu estou proibido de falar sobre esse assunto. Cristiano Silva. Será que a ONG do Júnior do AfroReg ainda recebe fundos do governo do Estado, assim como recebeu do Cabral? Por que ninguém fiscaliza essa ONG? Já que ela se beneficiou de dinheiro público recebendo milhões na era Cabral. Isso é um fato. O senhor Júnior, não só ele, mas o pessoal de diversas ONGs que atuaram no governo Cabral
e esta ONG especificamente precisam prestar conta à população do dinheiro, e não foi pouco dinheiro que receberam, não. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, Júnior, você sabe o que eu estou falando, sabe? Você errou. Sabe qual era o papel que você devia fazer? Procurar o Ministério Público e contar quem foi que armou esse esquema para você. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Se você não sabe, você sabe quem sabe. Mas você devia, até para evitar amanhã um problema com uma ONG que tem o nome de Afroreg, né? Você devia procurar o MP e falar o que você foi obrigado a fazer. Você foi obrigado a fazer. Eu sei que você foi obrigado. Você tinha que receber. Bom, e devolver para outra pessoa. Né? Bom, completamos 1 hora. Como sempre fazemos, 1 hora a gente encerra. Então, eu quero agradecer a você e pedir que você compartilhe agora esse vídeo. Porque você compartilhando agora, nesse momento, ou em qualquer momento durante a nossa transmissão, ele vai para a linha do tempo de outras pessoas. E muitas pessoas poderão obter as informações que nós temos aqui. Infelizmente, não foi possível falar de todos os assuntos, porque vocês estão vendo aí, vocês estão acompanhando, foram muitas perguntas. Mas a nossa equipe aqui procurou selecionar perguntas a favor, perguntas contra, perguntas sobre governo do Estado, perguntas sobre o presidente da República, perguntas sobre os mais diversos assuntos, para que a gente desse oportunidade e que você tivesse um pouquinho de informação sobre todos os assuntos. Que a consciência política, ela não se adquire num dia, não. Ela se adquire com a constância de conversar sobre política, de ler, debater, aprender sobre política. Não vai ser assistindo um live, ou não vai ser assistindo uma entrevista, que você vai compreender o processo político no Estado, no município ou no Brasil. Mas se a gente fizer isso sempre, né, é como exercício. Adianta fazer correria um dia e depois não fazer ginástica dia nenhum? Não adianta. Assim também é a política. Na medida em que você começa a debater sobre isso, você vai se tornando uma pessoa consciente. E lembre-se, um país de pessoas conscientes não se deixa enganar por ninguém. Boa tarde e um abraço para você.